Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o episódio de número 52 do Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é quarta-feira, 17 de junho, e nós vamos falar aqui sobre mercado private. Grandes investidores, o que a gente consegue aprender com eles para esse caminho de investimentos. Não sai daí, que já a gente vai ter um papo super legal aqui. Antes disso, nosso giro pelos mercados mundo afora. Kleber, tudo bem por aí? Tudo bem, Rei, e você? Bom dia. Bom dia, tudo bem por aqui também, graças a Deus. Kleber, expectativa desta quarta-feira é sobre o resultado da reunião do Copom, que sai hoje no final da tarde, a respeito da taxa Selic. Ela deve sofrer um novo corte? Olha, o mercado todo já aposta, Rei, numa corte agora de 0,75 ponto percentual na taxa, tá levando ela para 2,25. Essas apostas já têm mexido bastante até com o mercado nos últimos dias, principalmente com o dólar, né? Que vem sofrendo realmente o impacto, porque quanto menor for a taxa, menor fica o nosso diferencial de juros com os Estados Unidos e naturalmente a gente acaba tendo aí uma atratividade menor para o real. Então a gente viu uma alta forte ontem do dólar, hoje a gente vê ele tentando amenizar um pouco essa alta, mas basicamente já está zerado de novo o dólar futuro, sendo negociado a R$ 5,25. Mas a expectativa é realmente de um corte, e o mercado já discute até mais um corte na próxima reunião, depois de hoje, pelo espaço que a gente tem, tanto de política monetária para que aconteçam essas reduções, quanto também de estímulo para o mercado que é necessário e o quanto pode ajudar a gente viver num ambiente de juros mais baixo nesse momento de recuperação que a gente precisa, né? Verdade. Falando em juros baixos, Kleber, os resultados dos Estados Unidos, que estão conseguindo reduzir os pedidos de seguro-desemprego, como a gente vem mostrando aqui, e trouxeram ontem também os resultados das vendas no comércio, que tiveram uma alta de mais de 17% em maio. Esses resultados eles continuam animando os mercados globais e, para complementar, ainda tem hoje essa expectativa em relação à fala do presidente do Fed, né? Lá fora, a maior expectativa fica exatamente para as 13 horas, quando o Jerome Powell vai falar novamente, onde ele vai trazer a percepção do Fed sobre a economia norte-americana, né, sobre essa recuperação que você acabou de comentar, o quanto ela está realmente acontecendo de fato e das preocupações que eles têm, principalmente com uma segunda onda da Covid-19, né, da pandemia, que possa afetar de volta as economias, e o Fed, junto com o governo federal, de forma independente, claro, mas em paralelo, estão trabalhando agora também pensando mais no curto prazo, na recuperação de curto prazo da economia norte-americana, tanto que eles fizeram diversos estímulos olhando para o longo prazo também, por isso que a gente fala, né, que a recuperação, quando ela acontecer por completo, provavelmente os Estados Unidos têm uma velocidade maior do que os outros países, tamanho foram os seus estímulos, né? Mas essa fala dele às 13 horas pode ajudar bastante ao mercado tomar uma direção. Na semana passada, as falas que vieram foram negativas, né? O mercado caiu forte na quinta-feira, então é importante a gente ver qual vai ser o direcionamento aí do discurso do Powell agora à tarde. Perfeito, investidores que nos ouvem, fiquem atentos, e agora é a hora de dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que vai contar tudo sobre um outro mercado de investimentos, que é o de alta renda. Luiz Severiano é diretor do segmento de Private Bank do Itaú, aceitou bater um papo aqui com a gente no podcast. Luiz, muito obrigada, seja bem-vindo, acho que vai ser uma conversa bem interessante essa, hein? Bom dia, Renata, obrigado pelo convite, bom dia, Kleber, estou à disposição aí e bem entusiasmado participar desse bate-papo com vocês. Obrigado, Luiz, bom dia, bom falar contigo depois de quase 12 anos que a gente trabalhou junto, né? Prazer aqui estar contigo. E melhor do que eu falar, seria legal você se apresentar, contar um pouquinho aí da sua história no private, no banco, no mercado, para que a gente conheça um pouquinho melhor aí da tua carreira, do que você já fez, cara. Por favor. Não, legal, Kleber, bom dia. Na verdade, eu completei agora em março 18 anos de banco. Tá? Eu, basicamente, toda a minha carreira profissional
ela é de private. Eu comecei, na verdade, trabalhando como estagiário no Unibanco em 98, bem no meio da crise da Rússia, tá? Então, acabei fazendo um estágio rotativo, onde passei por private, corporate e asset management ao longo de um ano, e depois acabei aceitando um convite de uma pessoa que tinha trabalhado comigo no segmento de private, para estar indo trabalhar num banco menor. Na época era o Banco Fator, né, onde eu tive experiência de conhecer mais o mercado de ações, mercado de multimercado, falando de um mercado bem menos desenvolvido que agora, né, um mercado muito menor. Isso ainda na época da faculdade, eu fazia administração pela PUC no Rio de Janeiro, e eu fiquei no Fator até terminar a minha faculdade. Isso deu mais ou menos um ano e meio. Assim que eu terminei minha faculdade, eu decidi ir para fora, fiz uma pós-graduação em finanças, tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos por um ano e meio. Foi uma experiência bem interessante, outra cultura, outro mercado, né? Acabei também enfrentando uma crise lá. Eu morava nos Estados Unidos no 11 de setembro, tinha chegado, na verdade, em Nova York um dia antes, ido para Boston. Então também foi uma experiência também bem desafiadora. Crise não faltou aí, né, Luiz? Eu acho que quem começou a trabalhar no mercado financeiro ali em 98, 99, na verdade, conseguiu ser bem testado ao longo dessas crises, né? Se a gente for olhar o que aconteceu no Brasil, esse período foi muito intenso. E quando eu retornei para o Brasil, eu recebi o convite para estar integrando a equipe do Itaú Private. Na época, o Itaú tinha uma operação de investimentos na internet chamada Investa, que acabou depois sendo incorporada ao Private, que um dos executivos que trabalhava na Fator, que eu tinha conhecido, tinha montado essa operação e vendido para o Itaú, e eu fui convidado para integrar essa operação. E aí foi curioso, né? Porque eu entrei nessa operação, depois entrei no Private, e em 2008 eu reencontrei as pessoas que eu tinha trabalhado no Unibanco, né? Então, quer dizer, a fusão me fez encontrar a antiga equipe. Então, hoje tem pessoas que trabalham no meu time de Private que eu fui estagiário deles no passado. Então, é uma situação curiosa e bacana. Que legal. E, bom, nem todo mundo conhece esse segmento, sabe como funciona essa estrutura. Conta um pouquinho, Luiz, para o nosso ouvinte sobre o Private do Itaú hoje, que você toca todo esse time, a estrutura, o que exatamente vocês fazem e quem vocês atendem. Não, perfeito. Na verdade, a gente tem uma operação bem robusta, tá? Nós temos 8 escritórios hoje espalhados pelo Brasil. Estamos falando aqui que a gente é responsável pelo atendimento de pouco mais de 8 mil famílias. É uma operação que tem mais de 500 bilhões de reais sob gestão, né? 75% disso no mercado local, 25% no mercado internacional. Nós temos presença no exterior, nos Estados Unidos. A gente tem um banco em Miami. Nós temos também um banco em Zurique, na Suíça, tá? E estamos aqui falando de um time bem robusto, tá? Em torno de 400 profissionais no Brasil e em torno de uns 250 profissionais no exterior. A gente também tem uma operação no Chile. A gente adquiriu um family office alguns anos atrás lá. Então, se a gente incluir as famílias hispânicas que a gente atende no mercado internacional, chegam quase a 10 mil famílias. E basicamente o nosso foco no exterior são clientes acima de $1 milhão. Aqui no Brasil, clientes com patrimônio investido com a gente acima de 10 milhões de reais. E o cliente brasileiro, a gente conta tanto o recurso no exterior quanto o recurso local, tá? Então a gente tem uma equipe super qualificada, 100% dos nossos banqueiros são certificados pelo CFP. A gente tem mais de 50 profissionais com a certificação do CFA. Então aqui eu acho que a gente tem um desafio muito grande de estar próximo do cliente e levar a melhor visão que a gente tem no mercado para a construção do portfólio, tá? Então, basicamente, eu acho que dessa forma que a gente está organizado. No Brasil, a gente tem o privilégio de ter uma liderança absoluta de market share. Então, a gente acompanha isso já há algum tempo. Temos aqui hoje mais de 30% do market share no mercado local, tá? Essa é uma estatística que a gente consegue acompanhar via Ambima. Então, a gente sabe o nosso tamanho e o tamanho da indústria. E no mercado internacional, a gente entende que o nosso share é um pouco menor, mas esse número não é um número oficial, mas é uma operação também que se tornou bastante importante, tá? A gente já tem mais de $25 bilhões nessas unidades que a gente tem no exterior, tanto Estados Unidos quanto Suíça. Ô Luiz, e quando a gente olha para o tamanho dessa operação, né, com
30% aí do mercado, quase 10 mil famílias, como você colocou aí, somando todas as unidades, né, de atendimento, né, os escritórios. Como que vem sendo a atuação do Private durante esses últimos 3, 4 meses aí nessa crise que a gente vem passando, para atender essas famílias? E a gente sabe que tem um patrimônio aí provavelmente exposto a bastante risco também. Mediante tudo que aconteceu, como é que vem sendo a atuação de vocês? Na verdade, quer dizer, a gente começou ali na segunda quinzena de março o processo de migração para 100% do time para home office, né? Então, aquela semana 16 de março, eu acho que é uma semana muito concentrada em estabilizar a operação e migrar o time para o home office. A gente conseguiu fazer isso com bastante sucesso. E logo na sequência, a gente ficou muito preocupado em estar próximo do cliente, né? Num momento que o mercado apresentava muita volatilidade, os clientes bem inseguros, não só com as perdas do mercado, mas com tudo que está acontecendo ao longo dos últimos 3 meses. Então, nesse sentido, a gente tem conversado muito com o time para ser proativo, para estar próximo, né? A gente sabe que fazer grandes movimentos no pânico, na volatilidade, não costumam ser movimentos acertados, né? Não é a primeira crise que a gente está vivendo. E a gente aqui acredita muito no fundamento da forma como os portfólios foram construídos, da forma como a gente vinha conversando com os clientes e fazendo a oferta da forma adequada, tá? Então, nesse sentido, um trabalho de levar conteúdo de qualidade para os clientes. Então, todas essas lives aí viraram uma moda muito grande. A gente teve uma capacidade de trazer os melhores gestores, não só do Brasil, como do exterior, para estarem falando para os nossos clientes. A gente usa muito conteúdo interno, né? Nossa área da corretora, departamento econômico e do próprio private. Então, a gente tem feito comunicações, né, mais escaláveis, que atingem 100% da base dos clientes, com bastante participação, tá? Um feedback muito positivo dos clientes em relação a essa iniciativa. E, obviamente, do ponto de vista tático, quer dizer, todos os investors, bankers, também muito próximo, né, falando com os clientes com a maior frequência possível. Eu mesmo tenho procurado também está muito próximo de alguns clientes, então tenho feito conversas diárias e participado de várias reuniões, obviamente todas virtuais nesse momento de pandemia, e a percepção que a gente tem é uma percepção que o cliente está valorizando essa iniciativa, tá? A gente tem aqui uma prática de fazer pesquisas com os clientes, tá? A gente faz uma pesquisa online já há algum tempo, saiu o resultado da primeira pesquisa na semana passada e a gente já começou uma segunda onda. E a gente tem percebido aqui o nosso NPS no nível muito próximo do que a gente observou em 2019, que tinha sido o nosso nível mais alto, e uma satisfação de cliente muito alta também, tá? O cliente valorizando muito a proatividade, a proximidade, a quantidade de conteúdo que a gente está levando e entendendo, né, que é uma crise que obviamente destrói valor, que impacta os portfólios, mas os portfólios que estão bem construídos com a diversificação global estão atravessando essa crise, acho que de uma forma muito positiva, tá? E, Luiz, você falou um pouquinho dessa proximidade, da relação que vocês têm com os clientes. Tem uma curiosidade para pedir para você trazer a sua experiência com investidores de alta renda. Como é que é o comportamento desse tipo de investidor frente ao seu patrimônio, aos seus investimentos, e diante de um cenário desse? Porque a gente tem observado, e o que se fala muito no mercado e na imprensa voltada à cobertura de investimentos, é que os investidores, e aí estamos falando dos pequenos e médios, se sentem muito frágeis, apavorados com as perdas e muitas vezes agindo por impulso e com isso prejudicando ainda mais a carteira. A gente já trouxe várias vezes esse assunto também no podcast. Como é que o investidor de alta renda se comporta? E também frente a um cenário como esse, é muito diferente disso? Existe uma segurança um pouco maior? Eu acho que o investidor ele tem um comportamento emocional independente do patrimônio dele, tá? Obviamente, quanto maior o patrimônio e a qualificação técnica um pouco maior, ele acaba conseguindo ser um pouco mais frio nesse momento, tá? Mas, obviamente, numa operação que a gente está falando aqui de 8.500 famílias no Brasil, a gente tem todos os tipos dos clientes, né? A gente tem o cliente jovem, tem o cliente aposentado, tem o médico, tem o advogado, tem o que entende mais e o que entende menos. Então, o que eu posso dividir com vocês é que o cliente que nos ouviu, né, e fez a diversificação do portfólio, principalmente incluindo a parte internacional, ele está atravessando essa crise de uma forma muito mais suave, né? A gente sempre recomendou para os clientes terem ali em torno de 20% a 30% do portfólio no exterior, justamente para conseguirem atravessar momentos como esse, tá? Então, nesse sentido, quer dizer, o cliente que tinha lá de 20% a 30% no exterior,
ele não está nem tendo perda em reais, né? Porque por mais que o mercado tenha sofrido aqui no Brasil e mesmo lá fora, só a valorização do dólar ela acaba protegendo bastante, né, as perdas que aconteceram tanto nos portfólios internacionais quanto no local. Então, nesse sentido, com esse tipo de cliente, a gente consegue ter uma conversa, né, um pouco mais racional. Agora, o cliente que teve menos disciplina, que ficou querendo esperar o melhor momento para mandar o câmbio e acabou construindo um portfólio com mais risco do que ele tinha capacidade de tolerar, esse cliente, a conversa acaba sendo um pouco mais difícil e a gente procura, né, na verdade, trazer com um pouco mais de frieza uma visão, né, mais racional do mercado e mostrar tudo que a gente vem discutindo ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente tem uma prática aqui no Private de todas as conversas que a gente tem com os clientes, a gente registrar, a gente compartilhar com o cliente uma ata, né? Então a gente procura entender o objetivo de longo prazo do cliente, a gente tem uma visão muito mais de portfólio, não uma visão de venda de produto, né? Agora, obviamente, com esse ambiente de queda de juros e a euforia que a gente observou no mundo nos últimos anos e mesmo no Brasil, né, a gente viu um deslocamento para risco muito forte ao longo dos últimos anos, intensificado no ano passado, né? Então tem alguns clientes que acabam se conhecendo melhor durante a crise, que a conversa é um pouco mais complexa, mas o que eu posso falar é que, na margem, os nossos clientes, nesse momento, eles aumentaram o risco, não diminuíram o risco, não por nossa recomendação, mas por tinham alguns clientes subalocados, né, e que aproveitaram esse momento até para estar compondo o resto do portfólio. Tá? Então, quando a gente observa aqui migração de ativos de risco, a gente viu muito pouca saída de renda variável e multimercado. Na verdade, renda variável, até desde o início da crise, uma captação positiva. Tá? Tiveram bons gestores que abriram espaço, isso acabou gerando interesse de alguns clientes nossos. Parte de multimercado acabou tendo uma perda, mas uma perda muito pequena, tá? De patrimônio, diria que menos de 5%. Tá? Estou falando aqui, isolando a queda do mercado, tá? Só entradas e saídas. E a gente tem visto o cliente um pouco mais cauteloso em relação ao novo dinheiro. Tá? O novo dinheiro, muitas vezes o cliente está estacionando numa operação de renda fixa até ter uma clareza maior do que fazer. E a gente vê uma vontade muito grande do cliente que não fez a diversificação global, começando a querer construir essa diversificação agora, né, que o dólar deu um refresco. Mas nada muito intenso, mas o interesse assim, se o dólar voltar para 5, se o dólar voltar para 4,5, não, aí eu vou fazer. Tá? Mas eu diria que esse comportamento do investidor, independente do private, da alta renda, quer dizer, o componente emocional, ele é muito presente e eu acho que o nosso trabalho aqui, né, do ponto de vista de dar o advisory na parte técnica, é tentar isolar esse componente emocional e entender realmente aonde estão as grandes oportunidades. Legal, Luiz. E você falou bastante sobre a operação internacional, né? O tamanho dela em Miami, Zurique, as outras unidades que a gente tem. O que a gente pode falar para o investidor que não é private ainda, ou que não trabalha com private? Porque no varejo a gente praticamente só tem operações locais, né? O investidor dificilmente tem acesso a investimentos internacionais, as estruturas de sofisticação que a gente tem lá fora. O que hoje o Itaú Private oferece no internacional, que realmente é um diferencial para o investidor que às vezes tem potencial, mas nem conhece ainda, o que ele pode acessar lá que por aqui ele não consegue acessar? Não, Kleber, eu acho que, na verdade, quer dizer, a gente usa muitas unidades internacionais para o cliente ter, de fato, uma diversificação, né? E a conversa ela fica um pouco mais fácil, porque uma vez que o cliente remete o câmbio para fora, ele acaba raciocinando em dólares e não em reais, né? Mas eu acho que tanto no mercado de private quanto no mercado de varejo, hoje já existem diversas oportunidades de você acessar mercados globais através de instrumentos locais, tá? Então, eu só acho que o principal desafio dessa conversa é que muitas vezes, quer dizer, o investidor ele faz um investimento aqui, aí ele, teoricamente, é um investimento em dólares, mas como no extrato reflete em reais, isso acaba trazendo um pouco de ruído na conversa, principalmente no momento onde o real se aprecia em relação ao dólar, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que a grande vantagem de você fazer a diversificação internacional é que, primeiro, que é um mercado muito maior, né? Você consegue acessar outros mercados, e você consegue ter uma correlação negativa, né, que tem um impacto muito pequeno de discussão fiscal do Brasil, ruído político. Então, na construção do portfólio, você tem um percentual que não tem nenhum tipo de correlação com o mercado local, ajuda muito, né? Porque por mais que você faça aqui, invista em bolsa, invista em multimercado, invista em juro real, ou mesmo pós-fixado, pré,
é difícil você conseguir fazer uma diversificação muito grande num portfólio brasileiro, né? Você acaba que é um portfólio que depende do sucesso do Brasil, né? Sem dúvida, muito mais influenciado. Estruturalmente apostado em Brasil. E quando você constrói um portfólio global, você consegue isolar muito esse efeito do ruído político, ruído fiscal, e isso suaviza muito os movimentos num momento como esse, tá? Então a gente gosta muito nesse aspecto. E Luiz, o que esse investidor private que você descreveu para gente, que já tem o hábito dessa diversificação internacional, ele pode ensinar para o investidor que não é private ainda? É esse horizonte do longo prazo? É essa visão mais macro que não enxerga só o mercado local? Eu acho que com certeza, quer dizer, um investidor que tem um patrimônio mais elevado, ele consegue construir um portfólio com uma visão de um longo prazo maior, né? E aí, nesse aspecto, eu acho que não só a diversificação global, mas também aplicar em ativos menos líquidos, né? No Brasil, mesmo que você vá na parte de renda fixa, quer dizer, se você aceita abrir mão de liquidez, você é muito premiado por isso, tá? Estou falando aqui desde investimentos isentos, né? Crédito privado. Estou falando mesmo na parte soberana, se você vai na parte mais longa da curva, mesmo em alguns instrumentos de renda fixa, onde se você abre mão de liquidez, você acaba ganhando um prêmio adicional. E mesmo quando você vai na bolsa, investe em gestores que têm uma carência, uma liquidez menor, também costumam entregar retornos mais positivos, né? E, obviamente, quer dizer, quando você entra no mercado internacional, isso é ainda mais importante, né? Já que a gente está falando, vocês estavam comentando aqui um pouco antes da gente começar, que o Brasil está caminhando aí para o juro de 2,25, né? Lá fora estamos falando de um juro aí já beirando zero. Então, alongar prazos e abrir mão de liquidez no mercado internacional é ainda mais importante, né? Só que o que a gente gasta muito tempo conversando com o cliente é justamente, quer dizer, só faz sentido você abrir mão da liquidez se você não for precisar daquele recurso naquele prazo, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é, num momento agudo de crise, você ter que se desfazer daquela posição, e aí, obviamente, isso acaba acontecendo com um desconto muito grande, principalmente num produto ilíquido. Então, nesse aspecto, eu acho que a principal lição é menos uma visão produto, né? É uma visão portfólio. E numa visão portfólio, naturalmente, você vai ter algumas classes, alguns produtos rendendo melhor do que os outros, algumas partes do portfólio está ali para proteger, né? Então, nesse momento funciona muito bem, mas no momento de euforia acaba custando um pouco da rentabilidade. E eu diria que avaliar os portfólios com um horizonte de prazo mais longo, tá? A janela que a gente mais gosta de olhar é a de 36 meses. A gente sabe que o investidor ele é muito influenciado pelo retorno de curto prazo. A gente acha que o retorno de curto prazo acaba levando a conclusões precipitadas e muitas vezes equivocadas, tá? Então a gente gosta de olhar janelas mais longas e da visão portfólio. Então acho que nesse aspecto essa conversa ela fica um pouco mais fácil num portfólio maior e no investidor, né, que tem um conhecimento técnico um pouco mais profundo. E Luiz, a gente está, todas as conversas que tem aqui no podcast, trazendo um desafio aí para os nossos convidados. Queria te fazer esse desafio agora, que a gente sabe que não é muito fácil, mas saber a tua opinião de como que você enxerga que vai ser, tanto, pode falar do mercado private, do segmento, mas principalmente da economia como um todo, e até mesmo em questões sociais. Qual que é a sua visão pós-pandemia, pós toda essa fase que a gente está passando, com essas mudanças atuais que a gente já vem enxergando, vem presenciando? O que você espera e como que você acredita que vai ser a hora que a gente voltar ao que está sendo chamado de novo normal? Ô Kleber, como eu comentei no início da conversa, quer dizer, eu estou trabalhando aí no mercado financeiro há pouco mais de 20 anos e tive a oportunidade de viver várias crises, né? E eu entendo que as crises são oportunidades de você melhorar. Então, eu acredito que a gente vai ter um novo normal melhor do que a gente tinha antes, tá? E nesse aspecto, eu acho que claramente, né, o avanço digital, né, a gente tinha um desafio muito grande aqui no banco, muitos clientes ainda resistentes em fazer reuniões por vídeo, transações online. Então, quer dizer, com certeza a pandemia ela acelera esse movimento de uma forma muito rápida, né? Então, acho que isso é positivo para os clientes, é positivo para o banco, é positivo para a sociedade como um todo. Mas eu acredito muito que o modelo vencedor vai ser um modelo híbrido, tá? Eu continuo acreditando a importância da interação, do contato pessoal, não só do ponto de vista profissional, tá? Mas do ponto de vista pessoal também.
mas eu acho que o modelo híbrido a gente consegue ter talvez o melhor dos dois mundos, né? Então, um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de agilidade, mas sem abrir mão, né, daquela parte que todo mundo sempre gostou, do contato pessoal, da convivência, que eu acho que é um negócio, assim, uma característica muito forte do ser humano, tá? Então, quando eu olho para a operação de private, eu imagino que nesse novo normal a gente vai estar migrando para uma operação que as pessoas vão trabalhar parte da semana no escritório, parte da semana de home office, né, com bastante flexibilidade. Eu imagino que essas interações que a gente faz com o cliente, muitas vezes com reuniões mensais, eu imagino que pelo menos metade delas vão estar sendo feitas via Teams, né, via distância, né. Eu acho que não necessariamente você vai estar precisando estar ali presencialmente com o cliente, mas eu continuo acreditando que parte das conversas, principalmente as mais complexas, para ter um pouco mais de intimidade, a presença física ela vai ajudar. E eu acho que nesse aspecto a gente vai ganhar muita agilidade, né? A capacidade de levar conteúdo de qualidade para o cliente facilita muito. Então, eu estava citando o exemplo das lives que a gente fez com gestores externos. A gente trouxe experts globais para estar falando com os nossos clientes de todos os lugares do Brasil, de uma forma muito simples, né? A gente conseguia fazer 2, 3 lives por semana para todos os gostos, e aqui dificilmente esse conteúdo ia estar disponível para os nossos clientes no Brasil de uma forma tão organizada e escalável como foi, tá? Então, nesse aspecto, eu acho que vai ser um aprendizado, né? Eu acho que no primeiro momento o mundo é meio pendular, né? Então, eu acho que vão tentar testar os limites do quanto que a gente vai poder viver remotamente, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai achar um equilíbrio que vai ficar bom, eu acho que para os clientes, para as equipes, para o banco, e eu acho que a gente consegue sair num mundo melhor, tá? Eu quando vejo tudo que aconteceu nas últimas crises, eu acho que a gente teve a capacidade de melhorar os modelos, melhorar os negócios, tá? Então, obviamente tem sido desafiador atravessar essa pandemia, mas eu tenho uma visão muito construtiva de que a gente consegue sair com um mundo melhor aí. Bem legal, Luiz, boa. Luiz, antes da gente encerrar aqui o nosso papo, eu não posso deixar de te perguntar quantos jogos do Flamengo você reviu durante essa quarentena para matar a saudade do seu time? Na verdade, deu para rever alguns, né? Então, eu sou realmente um flamenguista fanático, tive a oportunidade. Um passarinho me contou Luiz. aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhar o ano vitorioso do ano passado, né, presencialmente, tanto no Catar quanto em Lima. E, obviamente, o jogo mais divertido de rever foi aquela final da Libertadores, né, contra o River. Impressionante, né? Esse acho que já deu para ver umas 3, 4 vezes. Mas eu confesso que o replay é bacana, mas eu tô com saudade dos jogos ao vivo, tá? Então, verdade, tá fazendo falta. Tem sido uma distração. Faz parte, né? Todo mundo encontra a sua em períodos assim que a gente fica tanto tempo em casa, mais do que era habitual, né? Isso, verdade. Muito legal. Luiz, muito obrigada por ter participado aqui com a gente, por ter contado um pouquinho sobre esse outro universo de investimentos tão específico e tão interessante de saber. A gente vai continuar as nossas conversas aqui num futuro. Queremos você de volta para conversar mais um pouco quando passar essa pandemia. Não, perfeito. Foi um prazer e estou à disposição. Valeu, Luiz. Obrigado. Prazer falar contigo de novo. Um grande abraço. E a gente com certeza volta aí mais uma vez depois. Maravilha, Kleber. Abraço. Tchau, tchau, Renata. Bom dia. Até logo. Bom dia para ti também. E para vocês que nos acompanharam, obrigada. A gente se encontra amanhã. Não esqueçam de seguir as redes sociais do Itaú Personalité, acompanharem também a live de hoje às 5 da tarde no YouTube e também no Instagram do Personalité. Até amanhã, fiquem bem, protejam-se, fiquem em casa se possível. Até lá, a gente se encontra. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.